A dramática Copa do Mundo de 1966. Senhores e senhoras, fãs de futebol de todos os cantos do globo, sejam bem-vindos a uma edição especial do Fute News BR. Hoje mergulhamos fundo nos anais da história para reviver um dos momentos mais cativantes e polêmicos do futebol, a Copa do Mundo de 1966. Preparem-se para viajar no tempo, meus amigos, enquanto desvendamos os segredos e histórias não contadas do torneio que abalou o mundo. O cenário foi montado na Inglaterra, onde as melhores nações do futebol se enfrentaram para reivindicar o prêmio final. Mas eles não sabiam que a Copa do Mundo de 1966 seria repleta de drama, suspense e desgosto. Imagine isso: o Brasil, o atual campeão e rei do belo jogo, estavam famintos pelo terceiro triunfo consecutivo. No entanto, enfrentaram um desafio formidável de países como Portugal, liderados pelo imparável Eusébio, e de uma série de outras nações ansiosas por destronar os campeões em título. A tensão aumentou à medida que o torneio avançava, e o mundo prendia a respiração a cada passe, cada gol e cada decisão controvérsia. Foi um campo de batalha onde nasceram lendas e rivalidades se acenderam. A Copa do Mundo de 1966 virou um caldeirão de emoções, deixando os torcedores na ponta da cadeira. Mas segurem firme, meus amigos, porque o confronto entre Brasil e Portugal na final foi um encontro para sempre. A poderosa seleção, liderada pelo icônico Pelé, enfrentou a feroz seleção portuguesa, movido pelo brilhantismo de Eusébio. Foi uma partida destinada a ficar na história, repleta de habilidade, determinação e momentos contenciosos. Mas o drama não parou por aí. Chamadas polêmicas, ataques ferozes e gols inesquecíveis pintaram na tela deste confronto épico. O resultado estava em jogo, enquanto fãs de todo o mundo testemunhavam que uma batalha de titãs se desenrolava diante de seus olhos. Então, meus colegas entusiastas do futebol, apertem os cintos e juntem-se a nós nesta emocionante jornada pela Copa do Mundo de 1966. Iremos nos aprofundar nos momentos emocionantes, nos heróis, nos vilões e nas histórias que moldaram o legado deste torneio inesquecível. É hora de desvendar os mistérios e reviver as emoções que ecoaram pela história do futebol. Aqui é o Fute News BR e estamos prestes a levar a você a uma aventura extraordinária pela Copa do Mundo de 1966. Prepare-se, pois o lindo jogo está prestes a revelar seus segredos mais cativantes. O Brasil, buscando seu terceiro título mundial, estava determinado a conquistar a taça mais uma vez. No entanto, Portugal também estava sedento por glória, liderado pelo talentoso Eusébio. A partida foi um verdadeiro espetáculo, com ambos os times demonstrando habilidades e paixões pelo jogo. No entanto, o confronto entre Brasil e Portugal acabou sendo marcado pela controvérsia, faltas duras, lances acalorados e decisões questionáveis do árbitro,
criaram tensões e polêmica no jogo. Pelé, o nosso ícone brasileiro, foi alvo de marcação implacável por parte dos defensores portugueses, que buscavam neutralizar a sua influência no jogo. Apesar de toda a rivalidade e tensão, a final da Copa do Mundo de 1966 foi decidida em placar apertado. Portugal mostrou sua qualidade e, com a ajuda de Eusébio, que marcou gols naquele jogo, saiu vitorioso. Foi um momento de celebração para os portugueses, enquanto os brasileiros lamentavam a derrota. A Copa do Mundo de 1966 ficou marcada como um capítulo emocionante e controverso na história do futebol. As lembranças daquela edição persistem com o confronto entre Brasil e Portugal, se destacando como um dos momentos mais intensos e debatidos do torneio. Embora a derrota tenha sido dolorosa para o Brasil, a Copa do Mundo de 1966 deixou um legado de rivalidade, competição acirrada e paixão pelo futebol. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos usar de toda a nossa imaginação. Imaginemos que Pelé estivesse aqui nos relatando a sua experiência e a sua vivência nesta conturbada Copa. Como que vocês acham que seria? Eu elaborei que seria mais ou menos assim. Senhoras e senhores, entusiastas do futebol de todo o mundo, reúnem-se enquanto embarcamos numa viagem por um dos capítulos mais intensos da minha carreira. Bem-vindo à lendária Copa do Mundo de 1966, realizada no coração do futebol, a Inglaterra. O ano era 1966 e o mundo inteiro estava de olho no torneio. Como jogador de futebol mais renomado daquela época, eu, Pelé, estava no centro das atenções. A seleção brasileira, uma força formidável, foi reunida com uma combinação de campeões anteriores da Copa do Mundo e estrelas em ascensão, alimentando as esperanças de uma nação inteira. A seleção, adornada com nomes como Jairzinho, Tostão e Gerson, era uma força a ser reconhecida. As expectativas eram altíssimas e o mundo prendeu a respiração na expectativa do nosso triunfo. Mas o destino tinha um plano diferente para nós. Estávamos prestes a enfrentar uma série de desafios que testariam a nossa resiliência e determinação como nunca antes. Nossa jornada começou com uma batalha feroz contra a Bulgária. À medida que a partida se desenrolava, ficou evidente que eu havia me tornado alvo de defensores implacáveis. Falta após falta, eles tentaram interromper minhas habilidades hipnotizantes. Mas, como uma fênix renascendo das cinzas, desafiei a agressividade deles e acertei o fundo da rede com uma cobrança de falta espetacular. A história foi feita quando me tornei o primeiro jogador a marcar em 3 Copas do Mundo FIFA consecutivas. Mal sabia eu que este jogo marcaria o fim de uma era. Meu querido amigo e companheiro maestro do futebol, Garrincha e eu nunca mais dividiríamos o campo amarelo e verde. Nossa parceria nos trouxe imenso sucesso e uma invencibilidade de 40 jogos, com 36 vitórias e 4 empates. Mas os desafios continuaram a aumentar. As feridas infligidas pelos defensores búlgaros e portugueses deixarão-me espancado e magoado. Apesar da dor, segui em frente, determinado a trazer glória ao meu amado Brasil. Na partida contra a Hungria, o destino nos desferiu outro golpe. Assisti impotente do lado de fora enquanto meus companheiros lutavam bravamente, mas não conseguiam a vitória. A ausência da minha presença foi sentida e percebi que nosso caminho para o triunfo estava repleto de obstáculos. Com as esperanças por um fio, enfrentamos um encontro crucial contra Portugal. As apostas não poderiam ter sido maiores. O mundo assistiu ao confronto entre 2 gigantes no terreno sagrado do Goodison Park, em Liverpool. Foi durante este jogo fatídico que o defesa português João Moraes me cometeu uma série de faltas brutais. A dor queimou meu corpo,
mas me recusei a sucumbir. A incapacidade do árbitro de tomar medidas decisivas deixou-me incrédulo e o mundo surpreendido. Foi uma decisão que ficaria para sempre gravada nos anais da história da Copa do Mundo como um dos erros mais flagrantes. Sem mais substituições, não tive escolha a não ser perseverar, mancando durante os minutos restantes da partida. Apesar do espírito indomável dos meus companheiros, não conseguimos garantir a vitória que tanto ansiamos. Nossos sonhos foram destruídos, nossa jornada na Copa do Mundo teve um fim doloroso. A dor dessa derrota foi profunda. Era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. A desilusão e as lesões sofridas em 1962 e 1966 assombraram-me, levando-me a ponderar se a senhora sorte me tinha abandonado nestes torneios. Tomei uma decisão que chocou tanto meus companheiros quanto meus fãs. Declarei minha intenção de me aposentar dos palcos da Copa do Mundo. A magnitude da eliminação de 1966 foi a maior tristeza que já experimentei. No entanto, o destino tinha outros planos para mim. No final não resisti ao apelo do jogo que tanto me deu alegria. Mais uma vez vesti a camisa amarela, levando o Brasil à glória na Copa do Mundo de 1970, deixando uma marca indelével na história do futebol. E assim, meus amigos, a história da Copa do Mundo de 1966 chegou a um final agridoce. Foi um capítulo cheio de dor, resiliência e a percepção de que até os maiores podem cair. Mas das cinzas da derrota ressuscitei, pronto para gravar meu nome nos anais da história do futebol. Junte-se a mim no próximo capítulo de nossa jornada enquanto mergulhamos nos momentos triunfantes da Copa do Mundo de 1970, um torneio que solidificaria para sempre meu legado como rei do futebol.